Olá, pessoal! Dando continuidade ao programa de treinamentos, eu trago hoje para vocês o POPCAF 004. Eu sou a farmacêutica Nayara Leite, do Departamento de Chefia de Ações Farmacêuticas, do EMOP, e faço parte do Núcleo de Educação Permanente. Então, vamos lá. Como apresentação, eu trago para vocês, primeiramente, a definição, né? O que são os MAVs? Esse POP, ele trata exatamente da dispensação de medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos, algumas pessoas conhecem por essa nomenclatura também, mas normalmente aqui na instituição a gente utiliza MAVs, certo? O medicamento de alta vigilância são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos aos pacientes em decorrência de falhas no processo de utilização. Os erros que ocorrem com esses medicamentos podem não ser os mais frequentes, porém, suas consequências tendem a ser mais graves, podem ocasionar lesões permanentes ou a morte do paciente. Os medicamentos de alta vigilância são monitorados de forma a prevenir, reduzir ou eliminar a ocorrência de erro na administração inadvertida destas drogas, a fim de garantir a segurança do paciente. Então, eles têm muito a ver, né, com a política de segurança do paciente. Para tanto, eles estão segregados e armazenados em locais definidos, embalados e rotulados de forma padronizada e sinalizados como medicamento de alta vigilância ou potencialmente perigosos. Certo? São monitorados os seguintes grupos de medicamentos. Por exemplo, concentrados eletrólitos, glicose hipertônica, heparina endovenosa, insulina endovenosa, medicamentos de baixo índice terapêutico, que são aqueles medicamentos em que a janela terapêutica ela é muito estreita. Vamos lá rapidinho fazer uma revisão. Então, a gente tem um medicamento e ele tem uma faixa aqui embaixo em que ele começa a fazer efeito. E ele tem uma faixa aqui em cima em que, passando dessa dose, ele já se torna tóxico. O que é que acontece com esses medicamentos de baixo índice terapêutico? Essa janela é estreita. Ela vai chegando muito próxima. Então, por exemplo, se eu dou um comprimido ao paciente e eu esqueço e dou o segundo comprimido, pode ser que passe para a dose tóxica e o paciente venha a ter alguma reação muito grave, certo? Medicamentos anticoagulantes, medicamentos vasoativos, bloqueadores neuromusculares, trombolíticos e anestésicos gerais. Eu não preciso dizer para vocês que no hospital, né, todas essas substâncias elas podem ser prescritas e utilizadas por um único paciente só. Então, imagine em quão em perigo, né, realmente aquele paciente está, certo? Dependendo da instituição, aquela instituição pode determinar uma lista específica dos medicamentos que vão ser rotulados e identificados como MAVs. E aqui no EMOP não é diferente, a gente tem uma lista padronizada dos medicamentos que são ditos como MAVs. Assim, o objetivo desse procedimento, desse POP, então, é padronizar o processo de identificação, rotulagem e dispensação de MAVs, assim como fornecer informações aos farmacêuticos, técnicos e auxiliares da farmácia hospitalar acerca das peculiaridades no atendimento de prescrições dos MAVs para prevenir ocorrências de erro de dispensação e consequentes eventos adversos, certo? E não só realmente toda a equipe. Tudo que é proposto dentro do âmbito da farmácia hospitalar, ele acaba extrapolando, porque o medicamento é dispensado, porque o medicamento é administrado, né? Então, chega bem identificado e bem rotulado nos outros setores, para em cada setor ele ter um tratamento e uma vigilância maior. Assim, alguns conceitos a gente pode definir aqui. Numa cadeia terapêutica medicamentosa, a gente sempre fala muito de seleção do medicamento, programar aquele medicamento, né, para que não tenha faltas, a compra, né, a aquisição e o armazenamento e a distribuição. Mas existe a outra parte, que é a que chega diretamente para o paciente, a dispensação, a prescrição, a administração e o monitoramento de toda essa estrutura. Então, dentro dessa cadeia aqui, da dispensação até realmente chegar no paciente, a gente pode incorrer em erros. Erros de dispensação, por exemplo, desvio na interpretação da prescrição cometido pela equipe da farmácia, na realização da dispensação do medicamento. Pode ser classificados em erros de conteúdo, erros de rotulagem e erros de documentação mesmo, tá?
algum medicamento, algum documento que ficou faltando para poder dispensar aquele medicamento. O erro de prescrição ocorre durante a prescrição de medicamento, tanto da redação, né, dependendo da letra do médico, a gente pode acabar realmente confundindo, né, e a redação impelir em algum erro por parte da equipe de farmácia, como também no processo de decisão terapêutica. De repente é decidido que o paciente precisa fazer o uso de mais um medicamento, mas talvez se diminuísse um pouco a dose, ele não precisasse utilizar um segundo medicamento. Um erro de prescrição pode estar relacionado à seleção do medicamento, considerando-se as indicações, as contraindicações, as alergias, as características do paciente, as interações medicamentosas e outros fatores, a dose, a concentração, o esquema terapêutico, a forma farmacêutica, a via de administração, a duração do tratamento e orientações de utilização, assim como pela ausência de prescrição de medicamento necessário para tratar uma doença já diagnosticada ou para impedir os incidentes com outros medicamentos. E nessa cadeia também pode acontecer um evento adverso, que é um incidente que resulta em dano ao paciente, né? Ele pode ser evitável, e aí ele pode ser inevitável, na verdade, e aí ele tem que ser monitorado para avaliar as medidas que podem ser impostas para a prevenção desses eventos adversos. Então, estratégias para uma dispensação segura de MAVs. O processo é feito, né, quando a prescrição chega na farmácia, é feita uma análise pelo farmacêutico daquela prescrição. Então, logo no começo da prescrição, vem os medicamentos que precisam de uma maior atenção, dentre eles, os MAVs. Então, vem os antineoplásicos, vem os de controle especial, os antibióticos e os MAVs. Então, primeiro identificar se o paciente está correto, se não se está utilizando de abreviaturas para não confundir a dispensação ou a liberação daquele medicamento pela farmácia, se a denominação dos medicamentos está de acordo com o preconizado pelo SUS, que é a denominação comum brasileira, né? Ou se não houver a denominação comum internacional, se as doses estão na forma correta, se a diluição daquele medicamento está correta, se a velocidade de infusão também está de acordo e se a via de administração está também correta para aquele paciente, porque imagine que o paciente está com a impossibilidade de fazer deglutição, por exemplo, um medicamento via oral, e seja prescrito um omeprazol comprimido, cápsula. Ele não vai conseguir fazer. E existe o frasco ampola, né, um injetável. Então, a via de administração dessa forma está correta, não o medicamento, mas a via de administração. As estratégias para identificação segura de MAVs. Então, a gente tem nas prateleiras da farmácia as etiquetas nesse formato para identificar que aquele medicamento é de alta vigilância, então vermelha, certo? A parte que pode ser confundida com outras características de outros medicamentos também, por exemplo, outros tipos de glicose, ela fica em negrito e caixa alta e tem esse símbolo de alta vigilância, tá? Essa etiqueta vermelha, a gente identifica depois do fracionamento, o medicamento fracionado dentro daquele saquinho é colocado tanto a etiqueta do produto, que tem o código de barra, como essa bolinha vermelha que é para identificar que é um MAV, ok? E aí a gente também tem diluir antes de administrar e uso somente por via endovenosa. São etiquetas que podem ser utilizadas tanto pela farmácia como pela enfermagem na hora de identificar aquele medicamento depois de diluído, no caso na bolsa de soro, por exemplo, e aí para não incorrer de administrar aquele medicamento, por exemplo, em bolos, né? Alguns medicamentos eles são impossíveis de ser feito porque o paciente pode ter um choque anafilático, uma reação alérgica, no momento que não seja possível de reversão a tempo. Estratégias para um atendimento seguro do MAVs. O farmacêutico deve analisar a prescrição antes do início da separação dos medicamentos. Então, analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros de prescrição se tornem erros de dispensação, solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o prescritor, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando a interpretação ou dedução do que está escrito, analisar os medicamentos prescritos considerando dose, forma, concentração, via de administração, posologia, diluente e velocidade de infusão,
tempo de infusão, indicação, contraindicação, duplicidade terapêutica, interação medicamentosa do tipo medicamento e medicamento-alimento, se for o caso, e possíveis alergias. O auxiliar de farmácia, então, não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes. Ele vai pegar uma prescrição que tenha um MAVES, ficar no local adequado na farmácia, pegar aquela prescrição e separar ela por completo, certo? E aí ele reserva aquilo ali. Depois ele vai pegar a próxima prescrição, tem MAV novamente, fazer tudo separadinho, de um por um medicamento para passar para a próxima, para não incorrer e acabar misturando. De repente um paciente que não tem o MAV pula, né? Se misturou ali algum medicamento que tinha MAV e passa. Ok? Manter a organização do ambiente de dispensação. Então, na área de dispensação e na área de fracionamento, na área interna da farmácia hospitalar, tem os balcões adequados para fazer cada coisa. Realizar a conferência dos medicamentos separados para dispensação, verificando se as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais à da prescrição. Então, o processo de fracionamento e etiquetagem, ele é feito e as etiquetas são impressas no sistema. E aí, se, por exemplo, estou imprimindo omeprazol, mas eu, por um acaso, coloco o código do paracetamol, vai imprimir todas as etiquetas do paracetamol e, por um descuido, né, um erro humano, vai colar aquelas etiquetas todas no local que não é aquele medicamento que está condizente. E uma vez que é colado, se os comprimidos são muito parecidos ou se, por acaso, muito recente, mudou o fornecedor e realmente não se sabe qual é aquele medicamento, não tem como garantir a rastreabilidade do produto, certo? Realizar a conferência dos medicamentos separados, verificação das informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais à da prescrição, então sempre fazer essa conferência, essa checagem, identificar os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância e fazer meticulosa revisão da prescrição e dispensação deles, verificar se na prescrição existem medicamentos com nome ou embalagens semelhantes, dedicando especial atenção à conferência dos mesmos, realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação, utilizando, sempre que possível, o auxílio de dispositivos eletrônicos, tais como o código de barra, e o farmacêutico deve conferir todos os medicamentos separados para dispensação, verificando se as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais à da prescrição. É aquela checagem, né? A checagem casada que a gente faz. Então, fique atento, porque o médico ele vai fazer a prescrição e realmente pode se utilizar do artifício de utilizar de mais de um MAVES numa mesma prescrição. O farmacêutico tem que ficar atento a toda essa checagem e supervisionar a questão do fracionamento e da etiquetagem. O técnico de farmácia ficar atento em relação a separação e a checagem e verificar, eu vou separar esses medicamentos e peguei um MAV, peguei um medicamento lá, por exemplo, a insulina. E aí, na hora que eu vou colocar, eu vejo que ela tá sem a etiqueta vermelha, por um acaso, eu sei que ela tem etiqueta vermelha. Então, eu vou lá mesmo e pego. Confiro com o pessoal do fracionamento se é aquilo mesmo, se não é, e coloco, entendeu? Não adianta negligenciar e deixar o erro se continuar na cadeia. E a equipe de enfermagem, no momento que identifica que aquele paciente também está, né, fazendo um medicamento de alta vigilância que tem aquela etiquetinha vermelha, então ele vai poder ficar atento e verificar, ele já fez a dose de hoje, do MAV de hoje, ok, já vou fazer o cheque, porque ele só vai tomar novamente agora no outro dia. Ele não vai mais fazer naquele dia e não incorrer e dar 2 vezes o medicamento para o mesmo paciente, por exemplo. Então, na prática, como eu falei, a gente tem essas etiquetas de identificação no setor da farmácia e tem alguns critérios que são utilizados, né, para incluir esses medicamentos, e aqui vocês vão ver na prática. Aqui no modelo 1 a gente tem o nome do medicamento normal com a figura de alta vigilância, certo? É esse aqui. Mas, por exemplo, se for o mesmo fármaco com as doses diferentes, a gente evidencia essa dose diferente, negrito e caixa alta. Se por acaso o começo tem a formulação diferente, por exemplo, aqui a gente tem uma fotericina B normal e uma liposomal. Elas têm algumas características diferentes e uma das principais é que a fotericina B ela tem muito mais efeito colateral que a liposomal. Então, se o paciente foi prescrito a liposomal, de forma nenhuma ele pode usar a simples,
ok? Então, ela é identificada, a identificação de forma diferente. A dobutamina e a dopamina, começa com dó. E aí, no primeiro momento, quando eu vou lá no dó, posso pegar a dopamina no lugar da dobutamina. Então, tem pronúncias semelhantes. E farmacografia semelhante, nalbufina e naloxona, né? Eles vão ficar próximos, começa com nal, mas aí a gente identifica o final, oxona e bufina, para não incorrer no erro de pegar uma pela outra. Aqui a gente tem as listas de MAVs que estão disponibilizadas no setor da farmácia, tanto próximo do fracionamento, como para o farmacêutico também, na hora de fazer a triagem das prescrições, e aqui nos BINs, a identificação que é feita na bancada. Aqui já é o medicamento, né? Aqui a gente tem um Dimorf, que é de alta vigilância, um opioide, e aí ele tem a bolinha vermelha, o de geladeira também da mesma forma, uma bolinha vermelha, né? No local, logicamente, que não cubra as informações da embalagem ou as informações do rótulo, por exemplo. E se for o caso de ser um MAV e um sujeito a controle especial, vai ter as duas bolinhas identificando, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais uma aula, mais um POP, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou disponível no contato no e-mail e também com o ramal, ok? Muito obrigada e até a próxima.